É permitido o exercício de atividade técnica profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto nesse artigo. O que seria isso? Por exemplo, lecionar. Estou dando aula aqui, correto? Então você pode ser professor, desde que não acumule mais de 2 matrículas. Você pode ser enfermeiro, tá? Isso aí é permitido, a legislação permite que o militar possa desenvolver essa atividade. Vai ter o carnaval na cidade. Aí eu tenho que fazer o planejamento de onde eu vou distribuir meu efetivo. Eu tenho 500 policiais militares no batalhão de Friburgo e eu tenho que dividir esses 500 policiais militares nos municípios de Friburgo, Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Trajano, Madalena. Correto? E aí, como é que eu vou fazer o planejamento de distribuição do efetivo? O chefe da P3, que é o chefe de planejamento e instrução, ele vai planejar, vai pegar as informações junto à inteligência. Ó, no carnaval passado, a gente teve 2 homicídios na área de Friburgo. E os homicídios foram em tal local. A inteligência tem o levantamento de quem cometeu os homicídios? Esses homicidas foram presos? O crime foi elucidado? Existe mandado de prisão para quem já tem outros homicídios e possa ser um potencial criminoso nesse carnaval? Está havendo disputa de facção criminosa na cidade? Tem alguma informação de baleado e que a facção rival esteja querendo praticar uma represália no carnaval? Isso tudo vai sendo levantado. E a inteligência, junto com o chefe de planejamento, vai fazendo as modificações necessárias para que a polícia consiga, através do seu serviço preventivo, manter a ordem pública e a paz social. E aí, o chefe da P3 vai exercer a função, né? Ó, o cargo é o chefe da P3. Ó. Atribuições inerentes ao cargo, ao posto. O oficial lá, o chefe da P3, tem o cargo de fazer o planejamento. Ele vai executar essa função de alocar nos locais específicos o policiamento planejado para o carnaval. Entenderam a diferença de cargo e função? Então, cargo é o que se dá àquela pessoa de acordo com o posto ou graduação. Cargo, comandante, subcomandante, chefe da P2, da P3, da P1, da P5, tá? Isso pode ser para o oficial e pode ser para o praça também. Ó, você é o comandante do destacamento, certo? Comandante de destacamento lá de Lumiar. Vai ser um primeiro sargento, um subtenente, e aí ele vai ter mais 2 policiais que vão trabalhar para ele no destacamento. Vou ter o chefe do posto lá de Muri. Não vai ser um oficial que vai ser o chefe do posto, vai ser um sargento, certo? E vai ter mais 2 subordinados com ele. Então esse é o cargo. E qual é a função desse chefe do destacamento? Ele vai ter que fazer o patrulhamento preventivo na comunidade, ele vai ter que verificar se tem incidência de crime naquela localidade, tentar assessorar a Polícia Civil com informações para que se chegue à autoria e materialidade. Essa semana teve lá uns garotos lá que entraram lá, se escondendo lá, que eu sei, né? Já recebi até as filmagens, né? Então, ó, tá tendo uns garotos aí que tá praticando furto. Aí vão ter que levantar quem são. E aí eles vão patrulhar, vão exercer a função inerente ali aos policiais de destacamento para identificar autoria e materialidade. Então são coisas diferentes, cargo e função. Só que na hora da prova, o que eles podem fazer? Misturar. Só que se você sabe o que é cargo e o que é função, você não vai errar isso. Não é isso? Tem como errar isso, senhores? Não, então não erre, por favor. Beleza? Tranquilo? Podemos continuar? Posso apagar, Doug? Já tirou? Tá ligado, hein, guerreiro? Tá ligado, também tava descansando, né? 2, 3 semanas de folga, pô. Pessoal de casa, alguma pergunta? Paulo, citar os artigos da lei. Paulo, a gente vai colocar, vou colocar todas as leis que estão no edital, vou colocar lá no grupo, tá bom? Oi? Quê? Pô, cara, olha só, vai estudar, vai. Pô, já quer namorar o cara? Fazer o levantamento aqui. Depois vocês trocam mensagem entre vocês aí.
Pô, marca alguma coisa, mas, pô, para dar aula não, guerreiro. Por favor, cara. Sem preconceito nenhum, mas, pô, isso não é o momento, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Brincalhão, deve ser um brincalhão, né, cara? Vamos lá, pessoal. Depois dessa, até... Acho que ele estava falando, cara, para botar os artigos no quadro. Artigo de quê? O número que ele falou, para botar o número do artigo no quadro. Deve ter sido isso, que eu entendi. Não, foi 8 e 10. Deixa Entendeu? eu ver. Ah, tá. Acho que foi isso. Entendi, Diego. A gente está no artigo 24. É porque está dividindo a tela. Está dividindo a tela com material e com quadro. Aí o aluno aqui, ele está jogando no grupo a fotografia aí do que está sendo anotado no quadro, para que todo mundo tenha acesso. Beleza? Artigo 24 agora. Ó, vamos lá então. O policial militar, ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 20, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em dispositivo legal. O artigo 24 está falando o seguinte, senhores. Vamos dizer, o cargo lá de chefe da P2, da P1, da P3, seja cargo de oficial intermediário ou oficial superior. No quadro de organização do efetivo da unidade, ele diz se o cargo é de oficial superior ou de oficial intermediário, e aí ele coloca um oficial para ocupar esse cargo. Por exemplo, o cargo de comandante do batalhão, ele tem que ser ocupado por um coronel ou um tenente-coronel. Não pode ser major comandante do batalhão, tá? O cargo de subcomandante, ele só pode ser por um tenente-coronel ou por um major. Não posso ter um capitão como subcomandante, tá? E os cargos de chefias, chefe de Estado-Maior, P1, P2, P3, tem que ser um capitão ou um major. Só que às vezes não se tem capitão e majores naquele respectivo batalhão. Ou então o comandante não quer colocar aquele devido capitão ou major e quer colocar um tenente naquela função, naquele cargo, né? Para exercer a função. Porque às vezes são funções de confiança, tá? Principalmente a função de P2 é a função de confiança do comandante. É o comandante que escolhe. E o que está falando aqui nesse artigo 24 é que se o policial for colocado num cargo que não é compatível com o posto, por exemplo, ele é tenente, mas ele é o chefe da P2. Se acontecer essa situação, tem a previsão legal dele receber a substituição de função. O que é isso? Ele recebeu os proventos de capitão, mesmo sendo tenente, porque ele está exercendo um cargo que é inerente ao posto de capitão. Certo? É isso que está dizendo o artigo. O chefe, mas enquanto não estiver ocupando aquela Só. Função não. aquele cara. Isso. Enquanto ele estiver ocupando aquele cargo, ele vai receber os proventos de capitão. Tá? Chefe de quê? Praça? Não, não. Tá? Não, aí você publica em boletim interno a nomeação para o tenente para ocupar aquele cargo, e aí a tesouraria, nosso mestre lá, capitão Martins, vai informar a diretoria de finanças e vai haver a substituição de função e depois vai receber os proventos ali do posto acima. Entendeu? O comando da UPP pode ser feito por alguém de uma graduação um pouco menor, né? Sim. Comandante de PP pode ser tenente, capitão, major, tá? Pode ser tenente. Pode ser tenente. Praça não. Praça não, tá? Quem vai de praça, quem vai mentiu, quem vai de praça, você tem um também. DPRV tem status de comando especial. DPRV de forma alguma.
Tá? Todas as funções de P que a gente fala, chefe de Estado-Maior, P1, P2, só pode ser, esses cargos só podem ser ocupados por oficiais. Tá? Tranquilo, senhor? Inclusive a supervisão de oficial também. Tem a supervisão de graduado e a supervisão de oficial. Tá? Tranquilo isso? Todo mundo entendeu o que está previsto ali no artigo 24? Galera de casa aí, entendeu? Entendeu aí, Paulo? Tranquilo? 25. As obrigações que pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza não são catalogadas como posições tituladas em quadro de organização, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial militar de natureza militar. O que está falando no 25? Às vezes, lá no quadro de organização da OPM, da Organização Policial Militar, não tinha previsão daquele cargo. Surgiu depois, porque o nosso quadro é de 1977, tá? O nosso quadro de distribuição de efetivo é de 1977. Então, muitas unidades nem existiam. Então, não tinham nem previsão. Eram companhias independentes de outras. Aqui, por exemplo, era uma companhia independente do Batalhão de Caçadores, que era lá em São Gonçalo. Criou uma companhia aqui em Friburgo. Depois, essa companhia virou batalhão. Tá? Então, aí tem que ser atualizado todo o quadro de organização. Então, se não tiver essa previsão, aí esse oficial não vai poder receber a substituição por conta do cargo novo, tá? Vai precisar de uma atualização junto à Organização Policial Militar. Lá onde eu trabalho foi criado em 2009, comando de área, não existia, era subordinada a Niterói, é o 4º CPI, era Comando de Policiamento Interior. Modificaram a estrutura toda e a gente agora é 7º CPA, 7º Comando de Policiamento de Área, que cobre a região serrana. Então não tinha, até 2009 para cá é que teve essa atualização. Aí o capitão que exercia a função de major, que era o meu caso, não recebia substituição porque não tinha previsão legal. Por isso que a gente recebia como encargo, sucumbência. Tranquilo? É isso. Tá entendendo ou tá difícil aí, galera? Tá compreensível isso? Tá entendendo, guerreiro? Tá dormindo, né? Cadê o soninho falando isso? O cara veio todas as aulas desde dezembro do ano retrasado. Aí no dia que libera o edital ele falta? Pô, alguém deu um sonífero. Alguém sabotou o garoto, né? Deu um sonífero pro garoto. Ele só dorme. Vamos lá, galera? Eu não sei o nome dele, eu também não sei. Ó. Aqui é o seguinte. O artigo 26, 27 e 30 é certo que vai cair na prova de vocês. Anotem aí. Artigo 26, artigo 27 e artigo 30. Pessoal de casa também. Vai cair. Tá? Vai cair. Então, até botar essa parte de legislação. Pode gravar aí, hein, que eu tô falando, hein? Ó, artigo 26, artigo 27 e artigo 30. Olha só. São manifestações essenciais do valor policial militar. Então, para você ingressar na polícia, para você ser um militar, você tem que ter alguns valores intrínsecos, alguns valores que você traz enraizado da sua família, da sua formação moral, da sua conduta ética perante a sociedade. Ou se você não tem aflorado esses valores, durante o seu período que se iniciará no ingresso na corporação, você vai ter que desenvolver esses atributos. E a polícia vai fazer com que vocês desenvolvam esses atributos. Então,
Uma dessas manifestações do valor é o patriotismo. Então, se você não tiver amor pela sua pátria, porque já falei que nós somos força auxiliar e reserva do Exército. A Polícia Militar é força auxiliar e reserva do Exército. Em tempos de guerra, o que vai acontecer? Vamos apoiar o Exército Brasileiro no cumprimento da missão, que é a Força Terrestre. E como temos a peculiaridade de sermos parecidos, por sermos forças terrestres também, em caso de guerra, a gente vai ter que defender a pátria. Se a gente não tiver esse valor de patriotismo, como é que a gente vai defender a pátria? Certo? Então, primeira coisa, patriotismo. Civismo e culto das tradições históricas. Se eu não sei me portar como um civil, como é que eu vou ser uma referência como militar? Certo? Se eu não sei me portar quando o meu time ganha uma única vez na história do Flamengo, como é que eu vou ser um militar? Tá? Vou ficar fazendo balbúrdia, gritando, tá? Então não adianta. Então eu tenho que saber me portar como civil para ser um bom militar. Tranquilo? Fé na elevada missão da Polícia Militar. Então hoje eu já trouxe lá na matéria de direitos humanos qual é a missão e a visão da Polícia Militar. A missão da Polícia Militar é ser referência no policiamento de proximidade. Ou seja, a gente quer tirar esse estereótipo de ditadura, de dizer que a Polícia Militar é repressora, que a Polícia Militar não respeita os direitos humanos, que a Polícia Militar utiliza abuso de autoridade. A gente quer tirar essa imagem da polícia. Tanto é que olha as matérias de direitos que estão estudando aí para fazer prova. Olha o tanto de matéria de direitos humanos que terão para vocês estudarem. É justamente para botar dentro da cabeça de quem vai ingressar que não existe mais essa figura de policial repressor, de policial agressor. Acabou. Tá? O policial tem que ser referência para a sociedade. Tranquilo? Espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve. Aqui, ó, acabei de falar. Orgulho do policial pela organização onde serve. O que eu falei do 11º? Melhor. Melhor. Então, olha só, eu tenho que ter espírito de corpo. Lembra que eu falei para vocês? Um tem que ajudar o outro aqui para passar, porque daqui a pouco vai estar um trocando tiro e o outro do lado e vai ter que proteger a vida dele. Então, é o espírito de corpo. Um tem que ajudar o outro. Pô, tô com dificuldade de matemática aqui, cara, não tô entendendo. Vai ajudar o cara. Pô, não entendi nada que o cara falou lá em direito penal. Ajuda ele. E um vai ajudando o outro e todo mundo consegue. Ah, vou montar grupo de estudo, vou fazer questão sábado, domingo, feriado. Um ajuda o outro, todo mundo vai conseguir. Quando você está ensinando, você está aprendendo muito mais. Você está ratificando o conhecimento. Então, isso é espírito de corpo, tá? Amor à profissão policial militar, entusiasmo com que é exercida. Amor à profissão. Cara, eu tenho orgulho de botar a farda, mesmo eu não usando a farda, mas eu tenho orgulho da minha farda, da minha instituição. Então é diferente. O cara que trabalha com amor à profissão, que tem amor, que tem vontade, é aquele cara que não está nem aí. Não é isso? Teu garoto lá, antes de entrar, ele tem amor à profissão, porque ele não vê a hora de ingressar. Certo? Agora, tem gente, não, se passar, passou, se não passar, eu não quero, vou ser outra coisa. Então, assim, claro que o amor você também desenvolve no dia a dia, tá? Tanto o amor quanto o ódio, tá? Então, você tem que ter boas referências, você tem que ter exemplo de superiores, porque é igual uma disciplina quando a gente estuda na escola. Se a gente não tiver um bom professor, você vai criar repulsão e não vai ter atratividade naquela disciplina. Então, você tem que ter amor à profissão para que você consiga representar bem o Estado. Aprimoramento técnico profissional. É você constantemente procurar o quê? Aprendizado, você procurar evoluir tecnicamente, você fazer curso, você realizar cursos superiores, você fazer pós-graduação, você está sempre atualizado para você prover o melhor para a sociedade. Tranquilo? Então, isso tudo aí são manifestações essenciais do valor. Olha só, valor, falei de valor. Isso aí, você fala. Agora eu estou falando do dever. Falei dos valores. E quais são nossos deveres? São próximos, olha só. Amar a verdade e a responsabilidade com fundamento de dignidade pessoal.
exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem. Olha lá, as funções, ó, em decorrência do cargo. Então, eu tenho o cargo de chefe da P2, eu tenho que exercer com autoridade, eficiência e probidade. Eu tenho que fazer valer o cargo que me foi imposto, exercendo a função de forma adequada, tá? Eu tenho que respeitar a dignidade da pessoa humana, que ó, tem a ver com direitos humanos, ó. Tem que respeitar a liberdade de crença, o direito de ir e vir, os direitos civis, políticos, sociais, tá? Eu tenho que cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as normas, ou seja, eu tenho que agir de acordo com a lei. Eu não posso agir em desconformidade com a lei. Eu não posso ser excessivo, eu não posso ser arbitrário, eu não posso praticar o crime de tortura, certo? Então, eu tenho que agir de acordo com o que está previsto em lei. Eu tenho que ser justo e imparcial. Eu não posso agir com diferenciação porque eu conheço A ou B, porque ele é filho de A ou de B, que é meu conhecido. Se aconteceu, eu tenho que agir em conformidade com a lei. E a igualdade é um princípio, né? Princípio da isonomia, e que todos são iguais perante a lei. Então, tem que fazer cumprir o que está previsto na Constituição. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico. Ó, então, eu tenho que zelar pelo meu preparo próprio, minha moralidade tem que continuar. Ah, entrei, eu posso fazer o que quiser? Posso fazer, pô. Só que eu vou ser excluído, tá? Intelectual e físico. Tem que procurar sempre conhecimento, tem que procurar manter a forma, tem que procurar exercer atividades que façam bem para a mente, porque você tem que ser uma pessoa comedida, controlada, porque o policial militar ele vai estar sempre lidando com conflito, ele vai estar sempre lidando com problema. Então, se ele chegar despreparado para um problema, só vai evoluir aquilo que você foi chamado para solucionar, tá? Olha lá, empregar todas as energias, praticar a camaradagem, desenvolver o espírito de cooperação, ser discreto, abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza. Ou seja, eu não posso ficar falando em público matérias inerentes ao serviço interno, matérias sensíveis, não posso exteriorizar porque eu vou estar pondo em risco talvez um processo, talvez uma prisão, talvez, e isso aí vai consequentemente afetar a paz social, tá? Acatar as autoridades civis, tratar com respeito, com zelo, cumprir os deveres de cidadão, proceder de maneira ilibada na vida pública e na vida particular. Não preciso nem falar que o policial tem que ser exemplo para todo mundo. Observar as normas de boa educação, garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Olha só quanta coisa tem. Conduzir-se mesmo fora de serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, no respeito do decoro policial militar. Então, ó, me aposentei, fui para a reserva, posso fazer o que quiser? Senão o regulamento vai me pegar, o estatuto vai me buscar e eu vou ser punido, tá? Sim. Claro que eles têm legislações específicas diferentes da nossa, mas se a gente incidir, a gente vai responder o procedimento administrativo disciplinar, correto? Abster-se na inatividade, uso de designações hierárquicas em atividade político-partidária. Então, fui para a reserva. Aí eu resolvi me candidatar a vereador em Friburgo. Então, vou subir lá no palanque fardado. Quando eu subo no palanque fardado, eu estou representando a minha instituição. Eu não estou representando a minha pessoa. Então, isso aí é proibido. E está numa lei aí que vai ser cobrada na Constituição Estadual. Acho que o artigo 91 tem essa previsão de que... Como que funcionava quando... daquele maluco que foi o vice do Bolsonaro? Mourão? Não, ele era da reserva, mas ele não podia usar a farda dele para fazer campanha. A campanha política, depois que ele foi eleito, ele poderia usar, ou não? Só com autorização do ministro do Exército. Tá? Mas justamente por conta dessas coisas é que publicou-se essas proibições. Mesmo em ser general. Mas não pode ser nenhuma atividade político-partidária. Porque senão você acaba misturando a política com a instituição que você está representando. E às vezes, a instituição, os militares daquela instituição, não estão de acordo com o que você está representando ali em cima daquele palanque. Então, nossa liberdade democrática, nosso exercício do voto,
não pode fazer com que instituições públicas se misturem com instituições privadas. Então, justamente que houve essa legislação para isso. Inclusive, está no edital de vocês, saiu agora. Tá? Tem um artigo da Constituição Estadual que é justamente para que as pessoas que tiverem a necessidade de fazer uso de campanhas político-partidárias não o faça com a utilização de fardamento militar. Tá? Nem atividade comercial, nem atividade industrial. Às vezes eu quero promover um produto e vou utilizar a farda para vender. Ah, eu sou o coronel do exército, estou vendendo pistola. Aí boto a farda do exército e vou lá oferecer pistola para o público interno. Então vai haver o quê? De forma indireta vai haver uma indução para que aquelas pessoas comprem com aquele referido militar. Tá? Então por isso que tem essa proibição. Para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais militares, excetuando de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. Então, esse caso aí, ó, são aqueles comentaristas de segurança. Pega lá um coronel da reserva e ele vai lá para o programa lá da Record, Balanço Geral, ou da Globo, e fica fazendo comentários sobre uma operação policial militar. Então, hoje, o militar ele só pode fazer isso se ele tiver autorização da comunicação social da polícia para que ele possa estar fazendo aquele serviço. Então, ele tem que pedir a devida autorização. E se for da ativa, ele tem que pedir autorização a CECONSOC, Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, para conceder entrevista. Beleza? Então, vocês estão de serviço aqui. Fizeram uma apreensão, prenderam 100 quilos de cocaína e 10 presos e 200 fuzis. Estão indo para a delegacia, a imprensa começa a entrevistar, e aí você, animadão, que fez a ocorrência do século, começa a conceder entrevista. Parabéns pela ocorrência, mas vai tomar um DRD, o documento de razão de defesa, e vai ser punido administrativamente, internamente, porque você não tem autorização do comandante da unidade e da CECONSOC para conceder entrevista. Tá? Então, por isso que traz essa previsão. Agora, se autorizarem, você pode conceder entrevista naturalmente, normalmente. Tranquilo, pessoal? Podemos? Isso tudo eu estou falando do 27, ó. Do exercício de cargo ou função de natureza não policial militar, mesmo que seja da administração pública. Zelar pelo nome da polícia militar de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética policial militar. Tranquilo, 27? Olha como é que ele é intenso. Temos aí 19 artigos aí para saber do 27. Oi? Isso aí. 28. Ao policial da ativa é vedado, isso aqui também vai estar na legislação nova que vocês terão que estudar. Vocês veem que vocês estudaram o estatuto direitinho, as outras que apareceram, vocês vão conseguir matar. Então preste atenção, a parte de legislação, o carro-chefe é o estatuto. Tudo está aqui no estatuto. Quando vocês falarem da lei que vai cair, lei de remunerações, está aqui no estatuto, vai especificar um pouco mais, mas se você entender aqui, você vai matar lá. Entendeu? Essa situação ali de você não utilizar o fardamento em situações político-partidárias, vai estar lá na lei específica, vai estar aqui. Aqui, ó. Ao policial é proibido, vedado é proibido, comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cota de responsabilidade limitada. O que é isso? Você não pode ser o quê? Sócio o quê? Majoritário. Eu não posso abrir uma empresa no meu nome. Porque eu tenho atividade, minha atividade é o quê? Integral e exclusiva. Nem MEI, né? Nem MEI. Nem MEI. MEI você é o único. Certo? Então, quem é microempreendedor individual, ele tem. Hã? Só se for minoritário. Então, eu posso ser sócio até 49% da empresa. E aí, a lei nova, vocês verão, traz algumas peculiaridades em relação a isso. Está mais abrangente. Tá? Beleza? Os policiais militares na reserva e quem foi embora? Quem já está na reserva? Pode ou não pode? Ó, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações e nas repartições públicas dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Então é o seguinte, eu fui para a reserva. Aí agora na reserva eu vou começar a vender fardamento. Aí eu comecei a vender fardamento, falei, quer saber? Vou lá no batalhão, 500 policiais no batalhão,
vou comprar farda comigo. Aí eu chego no batalhão, tô vendendo farda. O que vai acontecer? Vai vir todo mundo. Eu posso ir lá dentro fazer propaganda? Não posso. Posso vender a farda? Posso. Só que eu não posso ir dentro da organização militar para fazer propaganda, porque senão eu vou ferir a isonomia, a equidade. Certo? Mas ele pode abrir um negócio no nome dele? Na reserva? Só se for minoritário. Até na reserva. Certo? Você continua sendo submetido ao estatuto, esqueceram? Ativa na reserva e na reforma. Beleza? Parágrafo 2º. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão que não infringe o disposto nesse artigo. É o que estou falando de quem é cotista minoritário. No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes, é permitido o exercício de atividade técnica profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infringe o disposto nesse artigo. O que seria isso? Por exemplo, lecionar. Estou dando aula aqui, correto? Então você pode ser professor, desde que não acumule mais de 2 matrículas. Você pode ser enfermeiro, tá? Isso aí é permitido, a legislação permite que o militar possa desenvolver essas atividades. Até porque nós desenvolvemos essas atividades dentro da própria estrutura militar, que nós lecionamos no Cefap, nós lecionamos na academia, nós lecionamos nos cursos internos da corporação. Beleza? Por isso que é permitido. O comandante-geral da Polícia Militar. Senhores, os novos, hoje não tem mais a denominação comandante-geral da Polícia Militar. Tá? Não, segurança não. Secretário de Polícia, tá? Por que não tem mais comandante-geral da Polícia Militar? Vocês vão ler comandante-geral da Polícia Militar no Estatuto inteiro. O Estatuto é de 81. E de lá até 2019 existia a Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. O secretário de Segurança, o último, foi o Beltrame, José Mariano Beltrame. E o que acontecia? O secretário de Segurança é que direcionava todas as orientações e demandas para o comandante-geral da Polícia Militar e para o chefe de Polícia Civil na Polícia Civil, que era um delegado. O governo Wilson Witzel, ele acabou com a Secretaria de Segurança e deu autonomia para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Certo? Então, o comandante-geral da Polícia Militar passou a ser chamado secretário de Polícia Militar. Certo? E o chefe da Polícia Civil, secretário da Polícia Civil. Mas qual a diferença? O nome. E na prática? Muita coisa. Porque o secretário da Polícia Militar ele vai receber os recursos do Estado e ali ele vai poder determinar onde ele quer investir. Ele quer investir comprando viatura? Ele vai investir. Ele quer comprar viatura semi-blindada, blindada, quer comprar caveirão, ele quer comprar armamento, ele quer comprar colete, ele quer fazer o concurso público, ele vai direcionar os esforços dele. Tá? Ou seja, o secretário de Polícia Militar, ele tem uma independência para direcionar os seus esforços para aquilo que ele entende que seja primordial na corporação. Antes não, antes era o secretário e às vezes o secretário não tinha conhecimento da corporação. Tá? Tranquilo? Então, secretário de Polícia Militar é o nome que está substituindo o comandante-geral da Polícia Militar. Muito boa. Tá? De secretário de Polícia Militar. Tanto o comandante-geral como o secretário, que é a mesma coisa, quem confere é o governador do estado, é o chefe do Poder Executivo. Tem que ser coronel, tá? Sim, por exemplo, o nosso coronel, o coronel Henrique, ele tinha ido para a reserva. Completou o tempo dele, foi para a reserva. Aí o governador mudou, né? Teve a situação do Wilson Witzel e a assunção do Cláudio Castro. Cláudio Castro, questão de confiança, cargo de confiança, tinha coronéis na ativa, que poderiam ser o comandante-geral, o secretário. O que o governador fez? Não, eu quero o coronel Henrique. Tirou ele da reserva, ele não pode ter ido para a reforma. Mas ele foi retornado aí da reserva e foi empossado aí no cargo de secretário de polícia. Entra naquele caso do trabalho específico, que aí tem que ter a vontade dele ou não? Sim, aí não é tarefa do tempo certo, não. Aí é cargo de confiança, tá?
A única exigência no caso dele ali é que ele não tenha excedido ali a idade de 72 anos. Beleza? Tranquilo? E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.